simétrico aqui, essa última propriedade, eu vou colocar aqui. Simétrico. Todo número real não nulo, como eu disse, quando ele fala não nulo, é que não seja o zero, tá? Possui um oposto simétrico aditivo. Pessoal, oposto simétrico, ó, aqui tá o zero. Do lado de cá eu tenho o menos 1. Qual que é o simétrico do menos 1? 1. Tá? Então, todo número vai ter, desde que não seja o zero, porque o zero é o centro, é a origem, tá? Então, todo número vai possuir um simétrico, tá? Aditivo. Ó, se eu tenho um valor x, eu vou ter um valor negativo dele. Se eu tenho um valor negativo, vou ter um outro valor dele positivo, tá? Então, tem o seu simétrico, tá? O que é simétrico aqui no caso? Aqui, a mesma distância que esse número aqui está do zero, esse número de cá também vai estar do zero. Tá? É simétrico, o mesmo tanto de um lado e do outro, tá? Então, todo número desse que não seja zero vai possuir um oposto simétrico. Elemento inverso. Todo número real não nulo, novamente, ó, desde que não seja zero, possui inverso. Seja x pertencendo aos números reais, x não seja o zero, pessoal. Ou seja, qualquer número real, desde que não seja o zero. O que ele fez aqui? Inverso. Ó, vou colocar aqui no cantinho. X multiplicado pelo seu inverso. O que seria o inverso do x, pessoal? Não tem o 1 aqui embaixo, ó, que ele existe, mas não aparece? O inverso, então, seria 1 sobre x, tá? Que seria o quê? Daria igual a 1, porque se eu multiplicar 1 vezes x, dá x. Se eu multiplicar aqui embaixo, não tem 1 que existe, mas não aparece, daria x. X dividido por x é 1. Tudo que é dividido por ele mesmo, a resposta é 1. Tá? Olha o quadradinho rosa. O quociente de dois números reais não nulos é o produto do primeiro pelo inverso do segundo. Produto do primeiro pelo inverso do segundo. Todo mundo entende inverso aqui, que é só inverter, o número que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo? Sim. Ó, quociente de dois números reais não nulos. Olha aqui, quociente é essa divisão aqui, ó. 5 dividido por 9. A resposta dele vai ser o quê, pessoal? Vai ser, ó, o produto do primeiro, qual que é o primeiro número? 5. Multiplicado pelo inverso do segundo número. Qual seria o segundo número aqui? Não é o 9? O 9 tem como escrever na forma de fração, que seria o quê? 9 sobre 1. Qual que é o inverso de 9 sobre 1? 1 sobre 9. Tá? Então, como que ele chegou nesses 5 nonos aqui? Ó, é o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo, tá? Então, todo número possui um inverso, desde que ele não seja o zero. Última propriedade, distributiva. Fácil também, a gente já viu isso lá em multiplicação. O produto de um número real por uma adição, ó, produto, esse x está multiplicando essa adição aqui dentro do parêntese ou a multiplicação, tá? Pela adição ou subtração de números reais, pode ser obtido multiplicando o número real por cada termo da adição ou da subtração, e a seguir somando ou subtraindo os produtos obtidos. Propriedade distributiva, simplesmente. Ó, um número aqui fora que vai multiplicar essa adição ou essa subtração. Então, vai fazer x vezes y e x vezes z. Ó, então, x vezes y mais x vezes z. Aí eu vou resolver essa adição ou essa subtração. Todo mundo lembra da propriedade distributiva? Foi uma propriedade que a gente viu muito. Sim ou não? Sim. Ótimo. Sim. Última coisinha, pessoal, lá na página 9. Cadê? Deixa eu só achar aqui.
Exercício resolvido. Não. Não é esse, não é esse. Esse aqui. Aqui. Última coisinha pra gente falar. Funções algébricas. Aí na página 9. Os números reais estão presentes em diversas situações. Vejamos alguns exemplos. A sequência a seguir foi construída em uma malha quadriculada de quadrados de lado igual a 1 centímetro. A seguir foi construída uma malha quadriculada de quadrados de lado. Tá. A medida da diagonal desse quadrado é igual a raiz de 2. A diagonal, pessoal, que liga um vértice até o outro, é raiz de 2. A partir dessas informações, podemos determinar a medida das diagonais de cada um dos quadrados na sequência. Ó, tá vendo que a primeira aqui, ó, eu tenho um quadrado medindo 1 centímetro aqui de aresta. Aqui eu já tenho 2 centímetros. Aqui eu já tenho 3. E aqui eu tenho 4. Quando eu tiver 1 centímetro aqui de lado do quadrado, eu vou ter essa diagonal aqui, ó, que liga um vértice até o outro, raiz de 2. Como que a gente vai chegar para achar as diagonais aqui, ó, quando os lados medem 2, 3 ou 4 centímetros? Vamos ver na tabela. Ó, a partir das medidas de cada quadradinho da malha, as medidas das diagonais do quadrado da sequência são dadas por seguir a sequência. Ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Quando eu tenho 1 centímetro de lado, essa diagonal é igual a raiz de 2. Vamos ver aqui a sequência para saber qual é a diagonal aqui quando eu tenho 2, 3 ou 4 centímetros aí de lado. Seguindo a sequência. Olha como que ele vai chegar no que ele quer que vocês entendam. Ó, um quadrado só, tá aqui, ó, um quadradinho da malha. Ou seja, o lado mede 1 centímetrozinho aqui. A diagonal vai ser igual a raiz de 2. Se eu tenho 2 quadradinhos lá na malha, então eu tenho a medida do lado 2 centímetros. Então, vai adicionar raiz de 2 mais raiz de 2. Tá? Como faz essa adição aqui? Aqui na frente da raiz de 2, tem um 1 que existe, mas não aparece. 1 mais 1 é 2. E aqui, como a raiz de 2 é o mesmo que aqui, eu conservo. Tá? A mesma coisa aqui, ó. De 1 é só a raiz de 2. Eu quero de 3 quadrados, 3 centímetros. Então, raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Eu somei o número de fora que não aparece. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. E conservo a raiz de 2 que é igual. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Ó, são 4 quadradinhos, então eu tenho 4 centímetros aqui. Para um só, a diagonal não é raiz de 2? Um só, a diagonal é raiz de 2. Eu estou fazendo para 4. Seria o quê? 4 raiz de 2. Aqui, 3 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tá? Como que ele chegou nisso? S, tá? O que ele quer que vocês entendam disso aqui, ó? Podemos observar que a medida da diagonal de um quadrado é igual à medida do seu lado vezes a raiz de 2. Olha aqui, a medida do lado desse quadrado aqui não era 3? Então, qual vai ser a diagonal? 3 raiz de 2. É o lado vezes a raiz de 2. O quadrado não era 4? Qual vai ser o valor da diagonal? 4 raiz de 2. Tá? Então, grifem isso, ó. É a medida do seu lado vezes a raiz de 2. Portanto, há uma relação de proporcionalidade. É proporcional. De acordo com que o lado aqui, ó, são 3 centímetros, a diagonal também vai ser 3. Então, é a mesma proporção, tá?
entre as medidas do quadrado e sua diagonal. A relação que pode ser expressa. Então, tá aqui, ó. Como que eu acho o valor da diagonal do quadrado? Diagonal vai ser igual número de lados, a medida do lado, ó, 4 centímetros de lado, o quadrado. Achar a diagonal aqui. A diagonal vai ser 4, porque o lado do quadrado é 4, multiplicado por raiz de 2, tá? Então, é essa fórmula aqui. Diagonal é igual a L, que é lado, multiplicado por raiz de 2, tá? Observe que o lado e a medida da diagonal são grandezas proporcionais. Proporcional, pessoal. Tá vendo que foi aumentando aqui e aqui também foi aumentando, ó, a questão das diagonais? Proporcionais, aumentam na mesma proporção. Se o lado dobra, a medida da diagonal também dobra. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Ok. O que ele fala agora de área? Aqui nós estamos trabalhando com lado e diagonal. Como que ele vai chegar aqui na questão da área? Ó, a área de um quadrado é igual a 30 centímetros, ou seja, tinha aqui, tinha um quadrado aqui, e ele calculou essa base vezes lado ao quadrado, né? Que é a área de quadrado. Vamos supor que ele chegou a centímetros quadrados, é o exemplo aqui, essa é a área. Como que eu encontro a medida do lado, pessoal, do quadrado? Tá vendo que é uma potenciação? Qual a operação inversa de potenciação? Raiz. Então, eu vou pegar esse 30 aqui e vou jogar numa raiz quadrada, ó. 30, tá? Raiz de 30. Aí, como que eu acho a raiz de 30? A raiz de 30 é exata? Tem raiz de 30 de número exato? Hã? Acho que não. Não tem. Então, a gente vai fazer o como? Pegar aproximado. Isso, faz aproximado. Pega uma que tem antes, uma que tem depois, e o intervalo entre aqueles dois números eu vou achar o mais próximo que dá aqui, que é a raiz para dar a raiz de 30, certo? Essa resposta aqui, ó, essa aqui é L, é para achar o lado. Essa resposta da raiz vai ser a medida do lado. Ó, e aqui ele pegou a aproximação de 2 casas decimais. Hoje vocês vão aprender, a gente aprendeu a fazer com uma casa decimal só, depois eu vou explicar com 2, tá? Então, para achar o lado, o que ele vai pegar? Jogar o valor da área dentro da raiz quadrada, tá? Então, o lado vai ser igual à raiz quadrada da área. Isso aqui para achar a diagonal, e lembra que a diagonal vai andar de acordo com o número de lados, tá? Desse quadrado aí. Tem mais alguma coisa? Na página 10, a última coisa, o pontinho 3. Cadê? Me perdi. Vou colocar aqui em cima. E aí, pessoal, vamos colocar na prática o que ele está falando lá. Seguinte, um rolo de arame de 200 metros será dividido em partes do mesmo tamanho para a confecção de peças de artesanato. Então, tem 200 metros. Ilustrado a seguir. Tá aqui, ó. 200 metros de arame vai fazer essa casinha aqui. A quantidade de peças que poderão ser produzidas depende do tamanho do pedaço de arame que será utilizado. Podemos determinar essa quantidade dividindo o total de metros do rolo pelo tamanho do pedaço. Tamanho do pedaço em arame. Vamos supor que eu vou fazer esse pedaço aqui, ó, ele gaste 20 centímetros.
Quantas peças dessa ele vai conseguir fazer? Ó, a quantidade dividindo o total do metro, nós temos 200 metros. Aqui, ó, como o tamanho da peça está em centímetros, ele pegou esses 200 metros e transformou para centímetros, tá? Que ficou 20.000 centímetros. Então, como que ele fez isso aqui? Ó, eu tinha o tamanho do pedaço do arame, para saber quantas peças que dava para fazer com um arame com esse pedaço de 20 centímetros. Ele pegou a quantidade de peças e dividiu, ele pegou a quantidade o tamanho do rolo e dividiu pela quantidade de peças. Então, 20.000 centímetros, ele dividiu por 20. Então, com esse tamanho de arame aqui, eu consigo fazer 1.000 peças. Tamanho do pedaço do arame, 40 centímetros. Quantidade de peças. Ele pegou a quantidade, o tamanho do rolo e dividiu pelo tamanho do pedaço aqui do arame. Então, ele consegue fazer 500 peças. E assim por diante. Ó, uma fórmula aqui que indica como que ele fez isso. X é o tamanho do pedaço, Y é a quantidade de peças que serão produzidas. Então, o Y, que é o tamanho do pedaço, quantas peças que eu vou conseguir produzir? Eu vou pegar o tanto que eu tenho lá de arame no total e dividir aqui pelo quê? Do pedaço. Aí eu vou chegar na quantidade de peças, tá? Então, quantidade de peças vai ser o total que eu tenho de arame dividido pelo tamanho do pedaço. Aí eu chego de quê? Na quantidade de peças que eu consigo produzir. Observe que as grandezas x e y são inversamente proporcionais, pessoal. Quanto maior, ó, maior o pedaço aqui, tamanho do pedaço, menor vai ser aqui a quantidade de peças que eu consigo produzir. Ó, se o tamanho do pedaço dobra, a quantidade de peças fica dividida pela metade. E se o tamanho do pedaço cai pela metade, a quantidade de peças também dobra, tá? Isso aqui é só uma forma que ele está introduzindo aqui a questão da relação algébrica, para que você possa entender que ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ok, pessoal. Vou fazer a chamada, vocês vão fazer o número 1, 2, 3, 5, 6 e 7 apenas. 5, 6 e 7. Isso na página 8 e 11. Tá aqui. Tranquilo? Sim. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a folhinha e vou fazer a chamada. Aqui é 8º ano. Cadê a caneta? Dia 20. Vamos lá. Arthur Sanches, tá aí? Presente. Bianco. Presente. Camila. Presente. Clarice. Clarice tá. Eduardo. Pode sair? Presente. Pode sair. Heloísa. Presente. Gabriela Tchau. Campos. Presente. Gabriela Dutra. Presente. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Luísa. Presente. Mariana. Presente. Pedro Augusto. Rodrigo. Samuel. Presente. Tauana. Presente. O Ícaro. Não tá. Tchau, professora. Tchau. Eu queria saber se já fechou as notas desse semestre? Não, vou fechar ainda essa semana. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, De professora. nada. Tchau.